Estamos hoje com Mariana Aldrigue, pesquisadora em turismo na USP, presidente do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de São Paulo, e Márcia Mussalen, socióloga, mestre e doutora em serviço social. Vamos voltar falando sobre essa questão do consumo das famílias. Amanhã começam os saques de até R$500 das contas do Fundo de Garantia do FGTS, medida que foi anunciada pelo governo Bolsonaro há um mês, mais ou menos. Enfim, amanhã começam então essas retiradas, esses saques. Na sua opinião, Márcia, vai ter algum impacto na economia, no poder de consumo das famílias brasileiras? Na verdade, a população brasileira ela está empobrecida. Sim. Nós estamos entrando novamente, como na década de 80 e 90, na linha da pobreza, da fome. Então, na verdade, eu diria que seria muito mais para disfarçar uma situação caótica, porque até então essa desvalorização do salário mínimo, que foi a primeira medida que Bolsonaro tomou quando assumiu, isso já teve um impacto muito grande. Há um desemprego gigantesco, que chega a quase 13 milhões. A população está endividada, diga-se de passagem, 40% da população ganha um salário mínimo. A população está endividada, então eu diria que seria muito mais para disfarçar uma política cruel, que foi a primeira medida que ele fez. Eu acho que não vai ter impacto nenhum na economia. Pelo contrário, as pessoas estão pagando suas dívidas, elas estão sobrevivendo. Sim. Com essa política desse arroxo gigantesco que é a política do Bolsonaro. Então, não teria. Há um endividamento gigantesco, as pessoas estão sobrevivendo, não estão consumindo. Então, isso mexe também com o dinamismo econômico. Então, eu não vejo isso como um resultado, um impacto positivo na economia. Pelo contrário, eu acho que as pessoas estão segurando o máximo que pode, comprando o que é necessário, o consumo. Tem algumas pesquisas que estão mostrando isso. A desigualdade está aumentando, as pessoas estão segurando. O endividamento da classe C gigantesca e a classe média também. Então, eu acho que aí os analistas, pelo menos os economistas, não os ortodoxos, falam que aí a gente entra aí num processo de recessão gigantesco e isso, na verdade, não vai ter impacto nenhum. Sim. Se é que a gente falava de turismo no exterior, enfim, de estrangeiros vindo para o Brasil, e isso está em queda, turismo aqui dentro do Brasil, então, é uma situação também muito ruim. Porque, inclusive, se falava há pouco tempo atrás da pessoa que antes viajava de ônibus, começou a andar de avião, pela primeira vez estava andando de avião. Isso já não acontece mais. Lembrar que assim, nada no Brasil a gente consegue fazer uma única explicação. A gente está falando de uma classe apta a viajar, que tem pelo menos 120 milhões de pessoas, né? Os dados que embasam os relatórios oficiais vêm sempre de organismos que conseguem contar. Então, a gente tem muito dado das viagens aéreas, a gente tem menos dados das viagens rodoviárias. A gente praticamente não tem dados das viagens feitas com seu carro, ou carro alugado, ou às vezes de carona. Então, o que acontece? Da mesma forma que em melhorando a situação econômica a gente muda de padrão de viagem, em piorando a gente troca o padrão, e o que tem se percebido é que as pessoas não abrem mão da possibilidade de viajar. Sim. Então, vão ser, talvez, viagens menores, muda a forma de consumir, tenta alugar ou emprestar uma casa, tenta ficar mais gente no mesmo quarto. Então, isso todo mundo já viveu. Sim. Então, assim, você expande, melhora, depois retrai um pouco. O que me preocupa hoje, e a gente está prestando atenção, é assim, este momento do ano, setembro a dezembro, ele tende a ser, seja pela liberação do FGTS ou pela entrada do 13º, ou mesmo por um certo otimismo em relação ao que está por vir, pode ser que a economia mostre um pequeno crescimento. E a gente está olhando, as comemorações são de 0,05 percentual. Então, de verdade, não há o que se comemorar, mas se são números positivos, vai ter alguém fazendo uma ginástica estatística para dizer que está melhor. Sim. O consumidor sabe se está melhor ou não. Quem frequenta supermercado sabe o quanto não melhor está. O que não quer dizer que a gente não vai fazer essa ginástica e tentar compensar, premiar os filhos, tentar mudar essa situação que chega a ser deprimente para muita gente. Então, a gente vai abrir mão disso e disso para poder realizar alguma coisa. Sim. O que eu tenho advogado muito é não fazer as análises compartimentadas. Então, se houver uma melhora no volume de viagens, pode ter havido uma piora num outro setor, talvez o de eletrônicos, talvez o de consumo de pizzas no final de semana. Melhor mesmo é quando todos os setores crescem juntos. Sim, o setor claro. de serviços cresceu esse mês,
quer dizer, os dados desse mês referente aos últimos 60 dias, 0,8%. É muito pouco. Né? É muito pouco pela expectativa que a gente tinha como sociedade apontada depois da eleição. Sim. Então, eu honestamente não vou olhar e vou tentar, né, me controlar com relação a celebrar a entrada dos R$500 do FGTS ou mesmo a possibilidade de contrair alguma dívida em função do 13º, porque em março é que a gente vai perceber qual foi o tamanho do estrago dessa situação. Essa questão do turismo está muito ligada realmente com a economia e com o poder de compra do brasileiro, daí indiretamente com o emprego, enfim. Agora, políticas públicas, de fato, que movem o turismo. Existe alguma política pública implantada nos últimos governos e que foi encerrada de alguma forma e que criou impactos nesse momento no Brasil? E em relação ao futuro, você vê políticas públicas sendo desenvolvidas para que o turismo no Brasil seja alimentado? Honestamente, não. O que eu posso te apontar que foi muito marcante foi a mudança, também não fundamentada, da marca internacional do Brasil. Que então, mudou realmente o tal do Brasil com Z. É verdade. Então, esta mudança, aquela marca, ela podia ter todos os defeitos, a gente pode fazer todas as críticas, mas ela foi fruto de um estudo, ela tinha uma fundamentação numa percepção do estrangeiro em relação ao brasileiro, então, um povo amável, acolhedor, alegre. Interior, Mariana? Ela tinha a forma de uma ameba colorida, escrito Brasil com S, inspirado, eu posso errar agora aqui, mas acho que é inspirado num jardim do Burle Marx, então tinha uma fundamentação e ela foi usada em peças publicitárias do turismo, mas também do comércio internacional. Então, produtos tipicamente brasileiros, como sandálias, como refrigerantes, café, então iam com essa marca, a ponto de você conseguir, ao longo do tempo, relacionar produto, destino, imagem. Sim. De repente muda para algo do tipo Visit and Love Us, né? Essa anterior ficou por quanto tempo sendo a quase marca 15 anos. Puxa, bastante quase tempo. 15 anos, desde 2004, se eu não me engano. Puxa, e daí trocaram agora... Trocaram agora em junho e de novo, sem fundamentação, sem uma explicação, com um inglês extremamente questionável, porque ele não faz sentido nem só nos Estados Unidos, muito menos para quem faz a tripla tradução, né? Porque você tem que ler em inglês, traduzir para um outro idioma e pensar... Qual é o convite? A gente consegue essa imagem, Will? Se você conseguir para a gente, que ver Visit and Love Us. Eu vi que gerou uma polêmica também, inclusive, por turismo conta sexual, do turismo sexual, de fato. Porque esse Love Us para o tradutor que é conhecedor da língua é um love do amor a dois, do relacionamento, né? Sim. Quando você gosta de algum lugar, você appreciate it, você enjoy it. Né? E tanto que a grande campanha internacional do turismo é Visit, Enjoy e Respect. Então, o Enjoy é no sentido, aproveita tudo que o lugar tem. Agora eles acharam, olha lá, o Brasil Visit and Love Us. Coloca aí pra Além gente. de parecer algo feito nas melhores escolas do ensino fundamental do país, né? Então, puxa vida. É muito... Você vê com muita tristeza tudo isso. A gente fica sempre tentando ser otimista, no sentido, é mais um desafio para superar, né? Ou seja, eu quando converso com os meus amigos, e já vi outros analistas comentando assim, nós tivemos que voltar a um patamar de quase 30 anos atrás e ter que rediscutir situações e temas que para nós já estavam resolvidos, que era agora o passo para frente. Então, não, para tudo que você estava pensando, volta, começa a explicar de novo marca, imagem, divulgação. Então, mas a marca é menos importante? De fato, para alguns turistas ela é irrelevante, mas para uma ação consistente... O jornalista vai ter que ter treinado de novo, o RP vai ter que ser treinado de novo. Imagina o gasto de publicidade, de redesenhar tudo que já estava pronto. Sim. Então, esse tipo de desprezo ao que já foi investido por pura questão de não era nosso, então a gente não quer. Isso não tem a ver só com o governo federal, a gente tem que pensar em outras instâncias também. Mas tentando ser um pouco mais otimista, vamos lembrar, o governo do estado de São Paulo está comprometido com o turismo, o governo do estado de Minas está comprometido com o turismo, o governo da Bahia tem feito coisas muito legais, o governo do Maranhão nem se fala, o governo do Amazonas estava fazendo coisas muito bonitas. Eu sou fã desde sempre
do governo do estado de Pernambuco pelo compromisso e pela ideia de trabalhar a valorização local. Sim. Então, no nível estadual, a gente tem excelentes exemplos. E em cidades específicas que dependem muito do turismo, então me ocorre aqui Bonito, Tiradentes, a gente tem aqui no estado de São Paulo mais próximo, Guarujá, Campos do Jordão, Ilhabela. São cidades que a população entendeu a importância do turismo, elas se fazem representar politicamente e com isso você tem ações claras. As cidades aqui, São Paulo e ABC, a gente, por exemplo, em São Bernardo mesmo, houve há 3 semanas, se eu não estiver enganada, talvez 4, um excelente seminário de turismo industrial, né, que foi um espetáculo, porque demonstra que, já que a atividade econômica é essa, é por ela que a gente vai trazer visitantes, é por ela que a gente faz com que o dinheiro circule. Aproveitar a oportunidade, claro. Então, tem muita coisa boa para ser pensada, como em todas as outras áreas. As ações do governo federal estão criando uma sombra muito grande, então a gente não está conseguindo dar espaço de valorização, mas por professores que somos, né, otimistas e inveterados, a gente vai continuar procurando esses exemplos, a gente vai tentar fazer com que mais pessoas saibam que é possível. O que não se pode perder de vista, isso eu tento colocar em toda a conversa, assim, turismo é importante, mas não é a coisa mais importante. Se eu tiver clareza que a qualidade de vida da população está mantida, naturalmente eles vão fazer turismo e a gente melhora. Claro, então é muito melhor focar nisso. Vamos garantir que está todo mundo com acesso à educação, com acesso à saúde, com acesso ao emprego, porque eles vão decidir por conta própria como gastar o seu dinheiro. Sim, excelente. Isso tudo leva a pensar no título do livro, que é essa questão que a gente precisa refletir para conseguir resistir. Não é, Márcia? Sim, é necessário. Eu acho que nós temos que quebrar uma série de narrativas. Eu acho que está na hora dos progressistas, esquerdistas, centro, refletir e quebrar essas narrativas. É muito complicado nós falarmos em qualidade de vida, né, a redução da desigualdade social com as políticas sociais e econômicas, que realmente, né, Mária, é uma conjunção de políticas, o econômico-social, que foram super importantes no governo do Lula. Foi uma conjunção de políticas sociais e econômicas que reduziu, diminuiu a desigualdade social, colocou a classe C, né, em ascensão, etc., acesso à universidade, acesso ao turismo, as pessoas viajavam, hoje as pessoas estão simplesmente trabalhando para comer, sobreviver, né? A gente vê aí um retrocesso gigantesco, que a população, principalmente os mais pobres, são os que mais sofrem. A gente não está falando aqui de uma classe média, né, que está viajando mesmo de ônibus, né? Passou a viajar mais. A gente está falando de uma população pobre que está tentando sobreviver, que não tem mais acesso à universidade. A gente está falando dos negros, da periferia, que é a mais violentada, que nem está pensando em viajar nas próximas férias, mas em sobreviver. Quantas famílias agora, filhos, voltaram para casa porque perderam o seu emprego? Sim. Então é muito difícil a gente pensar. Hoje a gente tem que ser, sim, otimista, refletir para resistir e pensar onde nós podemos agir de uma forma mais, eu diria, enfática, mais decisiva, porque até então parece que está todo mundo muito apático. É como se nós tivéssemos levado um choque, que isso é comum. Sim. Né? E eu acho que está na hora da gente pensar e refletir essas narrativas e resistir. Resistir significa ir para as ruas, resistir significa refletir, resistir. E é na resistência que a gente tem que simplesmente criar uma frente, uma unidade única. E movimentos sociais, sindicatos, etc. Eu não vejo isso. Pensar em qualidade de vida, redução de desigualdade, assim a gente realmente está numa resistência mais enfática, mais incisiva contra esse governo, porque tem aí 3 anos, como é que fica? São só 8 meses, né? São destruições. A classe média está sobrevivendo, mas e os pobres? É extermínio de pobre que nós vamos ver? Genocídio? Até que ponto é possível resistir, né? É possível. Então, eu acho que quando eu resolvi fazer essa coletânea de artigos,
que eu escrevi durante 16 anos, e eu disse, eu acho que está na hora da gente quebrar algumas narrativas e levar uma discussão, não uma discussão só na academia, na universidade. Eu acho que a universidade tem que se aproximar mais da periferia, dos movimentos. Eu acho que isso é necessário. A universidade é muito elitizada, e é verdade. Fazemos, às vezes, movimentos dentro da universidade. Então, acho que está na hora da gente chegar com essa população essa que uma parte, né, elegeu o Bolsonaro também. O que aconteceu? E a igreja, a Universal e outras igrejas, elas estão na periferia, né, Thalita? Eles estão tomando espaços que são espaços nossos. Então está na hora da gente resgatar aquele trabalho de base, né? Ai, que saudade, né, de todo aquele trabalho. Então é necessário isso, porque é o otimismo mais com ação, com resistência. E eu acredito que a reflexão é fundamental. Mas com certeza. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.